Olá, bom dia, segunda-feira, 6 horas da manhã em ponto, segundona começando aqui, bom dia para você. Você sempre é muito bem-vindo aqui no programa A Notícia de Frente. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia, Luciana Gavilha, bom dia ao Kleber Lima, bom dia a todos os nossos queridos telespectadores, uma excelente segunda-feira, uma ótima semana a todos. Bom dia, Kleber Lima. Bom dia, Luciana, bom dia, professor Haroldo, bom dia a você que nos honra com a sua audiência todos os dias, que tenhamos todos uma semana abençoada. Amém, Kleber. Olha, e você falou de uma semana abençoada, me faz lembrar que muita gente não gosta da segunda-feira, né? Tem aquela expressão segunda brava, mas gente, eu adoro a segunda-feira porque é um ciclo que se começa, dá para você refazer tudo de novo, tem que ter atitude principalmente, viu? Começar com muita fé, muita esperança e ação, porque sem ação nada resolve. Então eu gosto muito da segunda-feira. Eu também. E todo mundo, né, levanta talvez até um pouquinho mais cedo, né, para trabalhar. Então agora a gente vai dar aquela espiadinha no trânsito. Vamos ver como é que está, né, o movimento nessa segunda-feira. O dia está um pouco mais claro hoje. Na sexta-feira aqui a gente mostrou imagem aí com o céu bem escuro ainda. Fernando Correia da Costa, a famosa ponte de ferro do Cochipó, o trânsito muito tranquilo lá ainda, está amanhecendo o dia e olha, está muito tranquilo, sem movimentação aí pesada agora no trecho. Precisando de uma reforminha aquela ponte, viu? Há muitos anos, eu diria, né, Faltando Kleber? as tábuas já ali. Muito atrasado, e ali era para ser um cartão postal, né? Olha, as câmeras estão girando aí da CEMOB nesse momento. Nós temos o viaduto do bairro Santa Isabel. Parece que o pessoal está meio ligeirinho ali, ou é o tipo, né, de captação da imagem no momento, mas está muito tranquilo. A semana passada a gente mostrou nesse trecho aí, acredito que foi aí, né, um motociclista fazendo uma conversão completamente errada. Um cachorrinho atravessando, olha. Atravessou. Opa, ó, me dá até um frio, viu? Mas está muito tranquilo o trânsito lá no local ainda. Está faltando aí sinalização, gente, eu não estou enxergando Faixa, né? as faixas, está cada vez pior, hein? Tá perigoso isso, coitado do pedestre, viu? É perigoso. Agora imagens da trincheirona, da Jurumirim, a trincheira aí que segue 100% interditada, né? Recebendo as obras que vão ter prazos aí longos de 7 meses. Ali as vias marginais, a movimentação está tranquila ainda, não para nada, né? O muro de proteção lá da via inferior já começou a ser derrubado, né? Já começou, parece que está até que rápida. Mas eu pergunto para vocês, aquela obra ali não valeria não um terceiro turno para ver se baixa esse tempo de intervenção, hein, gente, para o trânsito? É uma via muito importante, né? Ali o escoamento ali é absurdo. Então, se tivesse um terceiro turno aí, será que cairiam para 4 ou 5 meses de obras e não 7 meses? Porque pode atrasar, né? Esse trecho aí, no momento, também está muito tranquilo, que faz parte ali. É que tem muita gente evitando esse trecho, né? Justamente com medo de ficar ali parado. Mas esse horário ainda é muito tranquilo. Olha que imagem linda da Avenida do CPA, ao fundo ali a gente vê o amanhecer, tá meio escurinho aí, né, perto dos veículos. Lembra um pouquinho gente, olha, essas imagens são do repórter cinematográfico Valdeir Moraes, que acordou de madrugada e foi lá pro Tia Nair e nos presenteia aí com essa imagem linda, a capivara lá no Tia Nair. Já amanheceu a capivara, hein? Tá refletindo ali. Natureza é linda demais, né, gente? Será que temos mais imagens aí do Parque Tia Nair? São 6 horas e 4 minutos. Esse cenário é maravilhoso, vale a pena a gente olhar para ele, dar aquele bom dia, né, professor? Exatamente. Para lembrar que Deus existe, que Ele está presente, como o senhor já disse aqui para a gente. É uma imagem sempre muito bonita. E vocês, senhores, vão lá fazer uma caminhada de vez em quando? Dentre as frases e pensamentos do Charlie Chaplin, que eu acho que é uma sumidade, eu sempre fui muito fã do Charlie Chaplin desde criança, né? Não pelas graças que ele fazia, mas principalmente pelas frases, pelos pensamentos. E cada pensamento bonito de Charlie Chaplin, um deles é exatamente com relação ao nascer do sol, né? O nascer do sol nada mais é do que a revelação do poder de Deus, ele vai dizer. E é bonito mesmo isso, né? São frases que a barreira do tempo aí não quebra, né? Não quebram as frases. São pensamentos que até hoje a gente faz uma reflexão belíssima.
Bom, imagens aí do Tia Nair. A gente encerra por aqui, né, do trânsito. Já mostramos como que está o belo amanhecer de Cuiabá nesta segunda-feira. E agora a gente vai de política, é isso aí. Vamos falar de uma disputa que oficialmente, gente, ainda não começou, tá? Mas extraoficialmente essa corrida já iniciou, assim, tá bem disputada, viu? É que possíveis candidatos ao governo de Mato Grosso já começam a fazer aliados, já tem interessados até mesmo em apoiadores, tanto do governador Mauro Mendes quanto do prefeito Emanuel Pinheiro. Mas vamos agora, nesse momento, entender um pouquinho mais sobre essa disputa em relação ao governo do estado com a repórter Nayana Bricá. O governador Mauro Mendes já adiantou que tem 70% de chances de disputar a reeleição no próximo ano. Ainda falta pouco mais de um ano para as convenções partidárias, mas a base do governador já articula para saber quem terá mais poder de decisão na escolha dos candidatos a vice e também ao Senado. De um lado, a base aliada do governador na Assembleia Legislativa, formada pelos partidos MDB, PSB e pelo DEM. E de outro, o grupo político do ex-ministro Blairo Maggi. A divisão ficou clara com a entrada do ex-senador Cidinho Santos ao PSL e com a possibilidade de ser o vice na chapa de reeleição de Mauro Mendes. Nos bastidores, um grupo de parlamentares e também lideranças não aceita as interferências de Blairo Maggi na escolha das candidaturas. Maggi garante que não tem participado das discussões, mas estaria presente nas articulações, já que alguns nomes, como o do deputado federal Neri Geller, do senador Carlos Fávaro e também do próprio Cidinho, são tidos como o grupo de Blairo. Para essas lideranças, seria inadmissível que Maggi ditasse as articulações e indicações, já que ele se encontra fora da disputa eleitoral. Cidinho foi para o PSL com o objetivo de trazer a sigla para o palanque de Mauro, já que tem maior fundo partidário e também mais tempo de rádio e televisão. O grupo de deputados liderados pelo Eduardo Botelho, Janaína Riva, Nininho e também pelo atual presidente da Assembleia, o deputado Max Russi, cobrou explicações do governador sobre a entrada de Cidinho na disputa pela vaga. Mendes explicou que Cidinho pode até pleitear a vaga de vice, mas que teria que construir dentro da sua base aliada, inclusive com os parlamentares. O grupo solicitou ainda que as discussões de chapa sejam levadas para 2021 e que, caso o atual vice-governador Otaviano Pivetta, que está sem partido, não queira continuar como vice, já deixaram claro que o nome sairá da indicação da Assembleia Legislativa. As imagens são de Benedito Costa, com apoio técnico de Paulo Souza, Nayana Bricá, para a Notícia de Frente. Olha só, e de outro lado tem o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, que já tem um tempo aí que já está ensaiando também essa disputa aí rumo ao Palácio Paiaguás. Vamos conferir também com ela, Nayana Bricá. Já o prefeito Emanuel Pinheiro, que atualmente é o principal desafeto político do governador Mauro Mendes, deve continuar ensaiando uma candidatura ao Palácio Paiaguás até as convenções partidárias do próximo ano. Há quem diga que Emanuel Pinheiro esteja sendo estimulado por adversários do governador Mauro Mendes. Pessoas ligadas ao Emanuel Pinheiro reconhecem que o partido dele não reúne votos suficientes para passar numa convenção da sigla e nem teria no palanque uma chapa forte de candidaturas proporcionais. Mesmo estando desconfortável no MDB, o prefeito Emanuel Pinheiro não dá sinais de que deve sair da sigla para disputar o Palácio Paiaguás. As imagens são de Benedito Costa, com apoio técnico de Paulo Souza, Nayana Bricá, para a Notícia de Frente. Bem, senhores, eu diria que essa disputa aí entre Emanuel Pinheiro e Mauro Mendes já começou há muito tempo, viu? Eu diria que desde que eles ocuparam seus respectivos cargos, desde então, essa disputa nunca nem mesmo teve uma trégua sequer. Agora, se a gente falar um pouquinho ainda, né, da primeira reportagem, que é mais pertinente, verticaliza aí, né, os encaminhamentos em relação ao governador Mauro Mendes, eu perguntaria para você, Kleber Lima, esse grupo de Blairo Maggi tem poder?
Pergunta, Luciana. Eu antes só lembrei, com aquelas belas imagens lá do Parque Tianaí, lembrei de uma música. Alvorada lá no morro, que beleza, só a paz, não há tristeza, não existe desamor. De quem é? Cartola. Cartola. Nossa, saudoso coisa Cartola. linda. E o céu colorindo, é tão lindo, é tão lindo. E a Poesia. natureza sorrindo, sorrindo, alvorada. Professor, Isso aí. você é cantor também ou não? Só Boa Kleber? semana. Eu sou cantor, mas de outro pra- tipo de Pra música. Eu vocês. descobri que eu sou dançarina, mas cantora não. Aliás, isso dá um tema para debate aqui sobre uma certa enquete, viu, Luciana? Marmelada, né? A gente vai debater isso aqui no último bloco. Sobre as reportagens, de fato, está muito cedo para que haja qualquer definição definitiva, né? As coisas se definem e desdefinem, né? Porque agora está na moda inventar palavras, né? Despiorar, né? Por aí. Então, assim, está muito cedo. Tudo que acontecer agora pode não valer daqui 1 mês, daqui 6 meses e, quiçá, daqui 1 ano, né? Mas as coisas começam a pegar o seu curso natural, né? Desde que instituída no Brasil, na eleição de 1998, as candidaturas à reeleição tendem a ser favoritas, exceto quando o governante tem um desempenho, uma performance administrativa muito ruim, com um nível de aprovação abaixo dos 45%. Não é o caso do governador Mauro Mendes. Segundo as pesquisas que eu tenho conhecimento, a sua avaliação está em torno aí de 55%, 50% de bom e ótimo. Não é nenhuma Brastemp, viu, Luciana? Não é uma aprovação que por si só lhe garanta a reeleição, ainda precisa de encorpar mais isso daí, mas que dá as condições, também não compromete. O que comprometeria seria abaixo dos 45%, 40% de aprovação. Então é natural que ele consiga atrair para uma coligação os partidos que tenham representação na Assembleia Legislativa, por exemplo, né? Porque a relação é muito intrínseca do parlamento com o executivo e os maiores partidos. O que está também alimentando essa disputa do ano que vem, do ponto de vista das disputas proporcionais de deputado estadual e federal, é que está em curso no Congresso Nacional uma nova mini-reforma partidária, da legislação eleitoral. Por exemplo, professor, até a gente já passou por isso na eleição passada, com o fim das coligações para cargos proporcionais de deputados. Só que tem lá uma disputa das sobras, que é aquelas vagas que sobram para quem não fizer o quociente eleitoral, que os partidos que não atingissem o quociente estavam podendo disputar aquelas vagas. O que está em curso hoje no Congresso é uma vedação para isso. Então isso está provocando uma dança das cadeiras e nós teremos muita troca de partido entre os deputados em março, que é a janela partidária para você poder trocar de partido sem ser penalizado. Isso acaba também alimentando esses movimentos, porque os deputados, a eleição mais importante de um deputado é a qual, professor? É dele. A eleição mais importante do vereador é a qual? É a dele, não é a do prefeito. A do deputado pensa igual, porque se ele não estiver vivo no processo, não interessa, né, o jogo para ele. Então isso vai também estar agitando muito os bastidores com essa antecedência, mais do que a eleição de governador. Eu particularmente acho que realmente ainda é muito cedo, né, mas e depois que eles, de certa forma, se articularem nessa formação de lançamento de campanha para 2022, precisam combinar com o povo antes, né, combinar exatamente, mostrar quais são as intenções. Por enquanto é o momento de buscarem no mercado, né, pontos que possam se projetar, ganhar holofote, diga-se de passagem, a disputa pelo VLT, cada qual puxando para o seu lado. No caso específico de Mauro Mendes e prefeito Emanuel Pinheiro, VLT, ora VLT, eu sou contra, eu sou a favor, ora a Copa América, eu sou contra, eu sou a favor. Quer dizer, é um momento de cada qual se projetar aí e tentar angariar o maior número de pessoas que possam votar né, neles em 2022. Mário Maggi, eu tenho uma representatividade dele de poder econômico, Mauro Mendes, representatividade dele de poder político e Emanuel Pinheiro com pouquíssima capilaridade para uma candidatura a governo do Estado. A não ser que ele consiga
angariar outros partidos, porque eu penso que o forte dele seja Cuiabá e nada mais que isso. Ele conseguir, de certa forma, pessoas, eleitores fora do estado, exige uma articulação política muito grande que isso ele não tem. Muito diferente de Mauro Mendes, muito diferente do grupo que o Blairo Maggi irá apoiar, que tem um poder econômico muito grande e que faz a diferença em qualquer eleição. Mas é tudo ainda muito novo, é um reflexo do momento, assim como qualquer pesquisa que você fizer, e isso tende a mudar. Agora, senhores pensadores, né, tirando essas articulações aí de bastidores que são de extrema importância, né, para os dois principais protagonistas, mas se a gente olhar agora pelo lado da prestação de serviço, daquilo que a população mais vê e que é importante para ela decidir o voto. Os dois aí pré-candidatos, vamos chamar de pré-candidatos, os possíveis candidatos, têm pontos mais vulneráveis. Se a gente lembrar aqui do governador Mauro Mendes, Kleber, no momento, uma disputa, uma briga, uma queda de braços aí com os servidores em relação à revisão geral anual. Apenas um dos pontos, tá, de maior vulnerabilidade no momento, tá? Agora, o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, também tem inúmeros pontos vulneráveis. Se os eleitores já começarem a fazer essa análise, é possível ter aí números diferenciados em relação, né, aos favoritos ao governo de Mato Grosso, já que você disse, claro, né, a reeleição ela tem um aspecto muito positivo, embora a gente já viu aqui que a reeleição não funciona para todos os gestores do estado, não. A gente se lembra muito bem, né, da lavada que o ex-governador Pedro Tax levou, era o favorito porque estava no governo, ou seja, os dois têm pontos fortes, foi o único, vulnerabilidade. Foi o que eu disse no meu comentário, o tal do desgaste, né? Cada qual tem o seu desgaste. Eu, particularmente, acho que, no caso específico de Emanuel Pinheiro, existe um desgaste claro de secretários afastados, corrupção, paletó, essa história toda que pesa. Inúmeros, né? secretários já afastados, da saúde principalmente. Isso, no caso de Mauro Mendes, ele tem essa situação desconfortável com os servidores públicos. E nós sabemos que todos aqueles candidatos ao governo do estado que tiveram, de certa forma, um não alinhamento, vamos dizer assim, uma dificuldade, né? A falta de sensibilidade, né, entre aspas, essa falta de sensibilidade com os servidores públicos, eles realmente sentiram o peso disso nas urnas. Então, cada qual tem o seu desgaste e terá que trabalhar muito bem isso nos próximos meses para o próximo ano. Luciana, desde que a reeleição foi instituída no Brasil, que foi na eleição de 1998, Pedro Tax foi o primeiro governador de Mato Grosso que perdeu a reeleição. Né? O Dante foi o primeiro a disputá-la, ganhou, inclusive é uma cena da história de Mato Grosso importantíssima para quem tem interesse em política e em história, porque no começo do ano o ex-governador Dante não era candidato, não acreditava na possibilidade de vencer, tinha um desgaste muito grande, uma avaliação ruim, quando o PSDB, e aí eu destaco essa história porque ela mostra a vitalidade do partido quando ele entende o papel dele. Aí o partido PSDB, liderado pelo então deputado Luiz Soares, iniciou um movimento pelo interior do estado, movimentando toda a base do partido no Mato Grosso inteiro, no movimento chamado O Povo Pede Bis, para convencer, olha só que legal, para convencer o Dante Oliveira a ser candidato. Por quê? Porque o que embalou o PSDB naquela disputa, naquele movimento, foi exatamente a instituição da reeleição, que era uma novidade para todo mundo. Ninguém sabia direito como manejar aquela possibilidade, que é poderosíssima, você poder disputar no cargo, um negócio muito poderoso. Eu lembro que teve um dia, eu atuava como editor de política do Jornal Diário de Cuiabá na época, de manhã o Dante inaugurou ali a duplicação da ponte Júlio Milha, que liga Cuiabá a Várzea Grande pela Miguel Stil, deixou o palanque montado, voltou de noite para fazer um comício. Olha só. Então, assim, um negócio muito poderoso, sem contar Padica, etc. Bom, depois disso, ele ganhou a reeleição, veio o Blairo Maggi em 2002, que ganhou, praticamente sem adversário, a reeleição em 2006, e fez o sucessor em 2010, que foi o Silval Barbosa. O Silval, por tudo que ele representou o governo dele, não conseguiu aliás, nem foi candidato, né? E deu Pedro Tax na sequência, que não conseguiu se reeleger. Então essa é, em resumo, a história das eleições aqui.
Para que eu estou contando essa história, essa digressão aqui no tempo? Para a gente entender que, de fato, o governante que disputa a reeleição é o favorito, a menos que, e a exceção existe para justificar a regra, que ele tenha um desempenho muito ruim. O Emanuel Pinheiro, que eu não falei ainda... Só querendo interromper, mas eu acho importante essa intervenção, particularmente quem está no poder pelo sistema mesmo, pela forma com que é tratada a questão das eleições, né, acabam sendo favoritos. Isso serve inclusive para a majoritária. Deputado federal, deputado estadual, senador, geralmente as pessoas que estão lá 3, 4, 5, 6, 8 anos que seja, no caso de um senador, geralmente levam vantagem por conta exatamente do sistema que favorece. A famosa máquina, né? A máquina, né? No caso do executivo, administrativa estadual, e no caso do proporcional, a máquina política mesmo. Porque, veja bem, o cara que é deputado estadual, ele fica 4 anos ali com uma verba indenizatória de 65, 67 mil reais assistindo no sentido de assistencialismo mesmo, assistindo aqui, assistindo ali a família fulano. Né? Mas até quando não seja. Até quando, pois mas ali pode ele tem um até ser recurso. virtuosa, mas ela não deixa de ter um resultado pragmático. Exatamente. Que você está falando, com certeza. É uma vantagem competitiva Exatamente. E comparativa. Isso. Que ele tem em relação aos que não exercem cargo. Isso. Entretanto, ele tem uma desvantagem também, comparativa e competitiva, que é o desgaste, porque ele é o responsável pelo estado de frustração que o eleitor normalmente tem. E se existe um agente que se frustra rapidamente, é o eleitor. É muito comum o eleitor eleger alguém hoje e daqui 6 meses já está fazendo oposição, porque mas especialmente quando a pessoa que é eleita vende sonhos muito inatingíveis, muito irrealizáveis, inviáveis. Aí ele frustra o eleitor e essa frustração vem com uma violência muito atroz. Mas algo que me chama muito, porque veja bem, na medida que você promove um assistencialismo, seja ele como deputado, seja como senador, como governador, você produz na ponta algo que é muito importante para as pessoas enquanto ser humano, que é gratidão. Na medida que você produz uma gratidão, consequentemente você tem o voto. Em tese, né? Em tese, quer dizer, a tese lógica. Porque o assistencialismo ele produz outra coisa também, que é um mau costume, que é a dependência e o vício. Por exemplo, vício causa uma retroalimentação da corrupção na política que a gente fica sem saber quem deu causa para ela. Porque, por exemplo, como é que chamava aquela caravana do Pedro Táxi, que cooperava os Caravana da Transformação. Caravana da Transformação, o sujeito ia lá muitos anos, isso não estou dizendo que é ruim, é bom, ele está muitos anos, não consegue fazer uma cirurgia de catarata, certo? Ele vai lá e faz a cirurgia por conta do governo. Isso é bom? Claro que é bom, ele não está fazendo uma cirurgia, uma coisa que é importante para a vida dele. Depois foi um grande escândalo, né? Mas virou um grande escândalo, mas isso que eu estou dizendo, isso gera uma gratidão. Ok, com certeza. Você está entendendo? E foi o que sustentou o desempenho que o Pedro teve. Isso. Na reeleição e na disputa do Senado no ano passado. Bingo, é isso aí. É isso que Se eu estou ele dizendo. não fosse aquilo, o desempenho dele teria sido muito pior. Muito pior. Eu ainda queria falar, se der tempo, do Emanuel Pinheiro, que eu não falei. Senão a gente deixa para outro bloco também. Pode falar. Pode falar? Pode falar. Assim, eu vejo que o maior problema do Emanuel Pinheiro hoje, divergindo um milímetro só do que disse o professor, eu vejo que o Emanuel Pinheiro hoje é o político no exercício de cargos públicos que tem o maior poder de articulação entre todos os políticos que estão hoje em Mato Grosso. Ele é muito habilidoso. O Emanuel Pinheiro, vale lembrar aos nossos telespectadores, a quem está aí nos acompanhando, ele nasceu na política. O pai dele é homônimo dele, que dá nome a essa rodovia aqui. Eu vou falar isso porque, assim, parece tão óbvio, mas eu acredito que tem muita gente que não sabe que a rodovia Emanuel Pinheiro, que liga Cuiabá à Chapada, não é uma homenagem ao prefeito, mas sim ao pai dele. Né? E nem ao filho dele. Emanuel, assim, é muito Emanuel. É muito Emanuel por metro quadrado. Né? Mas, assim, ele tem uma capacidade de articulação política que é muito superior à do governador Mauro Mendes, mas muito superior. Ele gosta. Para começo de conversa, ele gosta de política, ele gosta desse dia a dia, desse relacionamento, desse rame-rame, do telefonema, do tapinha nas costas. Isso é dele, ele aprendeu a fazer assim. E isso que garantiu a gestão dele até hoje. No primeiro momento, com aquela crise toda do paletó, com aqueles desgastes, ele conseguia aglutinar partidos. E teve uma coligação gigantesca. O problema maior dele que eu vejo hoje é o seguinte, o primeiro grande problema dele nem é o desgaste do paletó, é o desgaste da relação que ele tem com o PMDB, que já declarou a deputada Janaína, no mesmo dia quase que você destacou aqui, Luciana, nós demos matéria, que ela elogiava o prefeito
pelo golaço que ele fez no lance das vacinas, ela também declarou que ela acredita que o PMDB deve apoiar a reeleição do governador Mauro Mendes. Então ele precisa resolver em casa primeiro. Lembrando... Como é que faz para convencer o cara lá de Matupá? Não, mas isso chega. O Mauro Mendes, quando foi pedir voto lá, também não era conhecido lá. Entretanto, a imagem, a repercussão da gestão dele como prefeito de Cuiabá já tinha chegado. Né? Então, o Emanuel Pinheiro, que é já prefeito pela segunda vez, e quero dizer mais uma, só lembrando dessa situação do MDB, em 1994, quando o Dante foi eleito governador, o Bezerra também se lançou pré-candidato a governador e foi derrotado na convenção do partido, pela ala dantista que havia no MDB. Então o PMDB não é para amador, o PMDB é um partido sui generis, e se o Emanuel Pinheiro não se articular devidamente, ele precisa mudar de legenda, o que o enfraquece, porque o MDB é um partido muito bem postado hoje no Brasil e em Mato Grosso. Né? Olha, agora, Kleber, você levantou um ponto importante, até queria que vocês dois pudessem fazer uma avaliação. Você citou que nem mesmo o caso do Paletó serviu para enfraquecer o prefeito da capital, já que ele tem todo esse carisma, toda essa articulação, né, que exige de um bom político. Mas eu te pergunto, as operações que estão acontecendo, já aconteceu no ano passado fortemente, que rendeu até prisões, principalmente de secretários de saúde, o Ruar que estava preso, Poça de Carvalho está respondendo um processo agora. A gente pode esperar novos escândalos da administração municipal e isso não vai ter nenhum reflexo? Já entendemos, né, que o mais forte até o momento foi do Paletó, pelas cenas, mas em relação a essas operações, porque isso envolve o serviço, a prestação do serviço público à saúde. Nós estamos acompanhando uma CPI na Câmara em relação aos medicamentos vencidos. Ou seja, esse cenário não tem o poder também de refletir nas urnas? Isso é muito difícil você prever exatamente o que pode acontecer, né? A gente seria leviano a esse ponto. Mas o que incomoda muito o eleitor, isso eu posso falar com toda a segurança, né? E com toda a minha inexperiência nessa área, mas com bastante sensibilidade para o que pensa a maioria da população, até porque eu tenho um programa com altíssima audiência, que é o Cidade Alerta, é que as pessoas continuam indignadas e frustradas com a justiça, com relação principalmente à questão do Paletó, né? Porque ali é um escândalo moral muito grande, né? Que até hoje não se tem resultado disso, não se sabe por que demora-se tanto para poder provar uma suposta inocência dele, porque se diz inocente o tempo todo, né? De um lado, ou de certa forma a condenação dele por outro, e a justiça fica ali adormecida por um escândalo, né? Gigante, do seu ponto de vista moral e ético, e na sequência da gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, outros escândalos de corrupção, que muitas das vezes não são apurados à altura. Até agora você não vê ninguém que foi detido, ninguém que foi preso, inclusive o próprio órgão responsável por corrupção, o DECOR, né, disse que o Antônio Poça de Carvalho é chefe de uma organização criminosa por conta dessa questão do superfaturamento de ivermectina. Quer dizer, nós ficamos escandalizados, falo isso em nome da sociedade, do que acontece, sabemos qual é o fim, ou qual é o telos, o objetivo da polícia, né, que faz o seu papel de investigação, mas infelizmente você não vê um resultado prático disso. Porque as pessoas que se envolvem em esquemas de corrupção, as pessoas que se envolvem em desvios bilionários de dinheiro público, continuam aí. Quando são presas, são num período muito curto de prisão e no máximo que se tem uma tornozeleira eletrônica nessa pessoa. E ela continua transitando normalmente e sai candidato. Continua sendo eleito, né? Mas aí é que tá, professor, a culpa é de quem? Só deles? Ou do Poder Judiciário também dos eleitores? Não, até porque quem legitimou o próprio Emanuel Pinheiro, a sua segunda gestão, foi a própria população. Eu quero observar o seguinte, o caso do Paletó, volto a dizer, que ele não guarda relação com a gestão do prefeito, é um fato que ocorreu na história dele como deputado estadual ainda no governo de Silval Barbosa, não tem relação com a gestão do município de Cuiabá. Isso, inclusive, foi exaustivamente debatido na CPI do Paletó e foi um dos motivos que levou ao seu arquivamento. 2, que eu quero destacar. Nenhum desses casos, outros de corrupção que aconteceram, ou pelo menos que são investigados na gestão do Emanuel Pinheiro, envolve o prefeito diretamente. Isso é importante na hora... Mas aí tem um erro crasso aí. Então, mas assim, eu ouvi atentamente o que o senhor falou.
Sim. E eu raciocinava enquanto o senhor pensava, enquanto o senhor falava. Isso para o eleitor e na hora da narrativa que vai ser construída pela oposição e pelo próprio Emanuel, faz uma diferença muito forte. Porque, primeiro, que não envolvem o prefeito, segundo, o senhor acabou de dizer, ele é oposição ao governo e haveria, inclusive ele acusa o governo de persegui-lo, de usar, tem uma frase famosa que vocês já devem ter ouvido, que fala assim, aos amigos, a lei, aos inimigos, completa para mim, professor. Não lembro. Os rigores da lei. lei. Então o Emanuel Pinheiro sofre os rigores da lei. Então veja, isso é bom para a sociedade e vai ser bom para ele, porque caso não se comprove nenhuma ligação dele pessoalmente com esses eventos que estão sendo investigados, ele vai poder dizer, olha, eu fui investigado com o rigor da lei pelo meu opositor e nada foi encontrado contra mim. Isso é um salvo-conduto para ele também. Só vou fazer uma pequena correção que eu acho que é importante. Mas aí, na sua argumentação, Kleber, tem um erro crasso com relação à questão ética e moral, porque o comportamento ético e moral, ele é atemporal, independente se ele era deputado, se ele não era deputado, se ele era prefeito, se ele não era prefeito, ele é atemporal. Entendeu? Quer dizer, eu não posso dizer que lá ele errou, entendeu? Né? Porque ele não era, eu não posso condená-lo agora porque na época ele não era prefeito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, vou te explicar por quê. Porque o comportamento ético e moral, ele é atemporal, independente. Mas não é assim que o eleitor pensa, professor. Não tem, nós estamos falando de eleição, professor. o eleitor pensa diferente. O eleitor, não inclusive, admite a corrupção quando o político é eficiente. Nós temos a figura do rouba mais faz no Brasil. Pois é, mas calma, aí elegeu o Maluf e tantos outros durante muitas eleições. Então, assim, eu estou aqui tentando avaliar a possibilidade de voto e é na perspectiva do eleitor. Sim. Não estamos fazendo um debate jurídico e nem moral. Sim, claro. É o seguinte, quem ganha a eleição, isso interfere ou não interfere? Eu acredito o seguinte, que a performance de Emanuel Pinheiro e de Mauro Mendes na gestão da crise da pandemia vai ser uma pauta mais importante do que qualquer outra pauta de ordem moral, a menos que surja algum fato que comprometa o prefeito. Isso reforça... Ou o Mauro, né? Exatamente. Já tem um ano. Tudo que você disse reforça exatamente a tese maquiavélica de que os fins justificam os meios. É assim que a banda concorda, mas é assim que a banda toca. Sim. É assim que a banda toca. Há séculos. Exatamente. Mas, sob o ponto de vista do julgamento ético, isso é correto ou não? Olha, professor, aí depende do pragmatismo. Assim, se a gente for levar em conta se o objetivo é ganhar a eleição, não importa, porque se está ganhando a eleição... Gente, olha só, para a gente encerrar esse assunto aqui, eu preciso também mostrar a opinião do nosso querido telespectador que participa aqui com a gente logo bem cedinho. E as opiniões, gente, são bem fortes. E aí fica aí o telefone, né, na sua tela do WhatsApp do programa Notícia de Frente para você, de fato, participar e dar a sua opinião. Vamos para a primeira, então, olha aqui. Bom dia, o Kleber disse a verdade. Votamos acreditando na mudança. Quando ela não acontece, criamos ódio do político. Aconteceu comigo em relação a Bolsonaro quando ele manipulou para enfraquecer o COAF, quando fez de tudo para Moro sair. Eu vi que ele é igual ou até pior que o Lula. Não gosto do PT, mas entre Bolsonaro e PT, no segundo turno, voto no PT, infelizmente. É o Wendel, lá do bairro da Lixeira, que encaminhou aqui. Temos mais mensagens aqui. Infelizmente. Olha aqui, bom dia. Tem mais aqui, gente. Né? Bom dia, bancada. Não é só com os servidores ativos que o governo vai ter problemas por causa da RGA. Vão ter problemas com os aposentados por causa dos 14% e também dos 100 mil aposentados. Faz falta na hora dos votos. Sebastião, lá de Várzea Grande. Tem muitas mensagens aqui, olha só, gente. Bom dia, bancada. Kleber disse de candidatos que vendem ilusões e eu acrescento o salvador da pátria, exemplo, Jair Bolsonaro. O candidato do Conto do Vigário, Adolfo, lá do CPA, que mandou aqui pra gente. Tem mais mensagens, viu? Luciana, bom dia. Juarez do Copa Mil aqui. Análise do Emanuel é os efeitos com obras... Os feitos com obras em Cuiabá, que se comparar com os últimos prefeitos, ele revolucionou. Compara ele e Mauro Mendes. Exatamente isso que ele está dizendo aqui que você disse, Kleber, né? A população está olhando aí as obras, né? Está fazendo um comparativo aos gestores. Quem é melhor ou quem é menos pior, né? Menos pior. Já que a gente pode estar inventando agora inúmeras palavras aqui. Olha só.
Tem um brabo comigo ali até hoje por causa do cabelo da doutora. Tá bravo, tá vendo, Kleber? Não, eu não tenho cabelo, amigo. Se fosse para comparar cabelo, eu perdia. É melhor ter um cabelo feio do que nenhum cabelo, né? No meu caso, eu não tenho nenhum. Olha, bom dia, muito bom ver um trio com muito mais equilíbrio e respeito ao povo. Obrigada, viu? Olha, Emanuel é o político tradicional, alimenta um sistema que só trabalha em benefício próprio. Por isso, ele se articula tão bem entre os ratos. Olha aqui. Bom dia. Entre um político sujo e corrupto e um que queira mudança, o primeiro político ganha. Como o Emanuel Pinheiro foi reeleito, quem reelegeu? O povo gosta e merece o gestor que tem. Muito obrigada, viu, pelas suas mensagens. Pode continuar mandando aqui, participando né? conosco. A construção aí da sua ideia, a sua opinião é muito importante para a gente. Olha, percebemos, né, Kleber e professor, de fato, né, são opiniões aqui que até se divergem e desenha todo esse cenário, né, de oposição, de situação, de entender porque muitas vezes um político com fama de corrupto permanece por muitos e muitos anos no poder. É histórico e é endêmico isso aqui no nosso país. Mas, ó, vamos mudar um pouquinho de assunto, mas ainda falando, né, do cenário aí de disputa, mas agora vamos lá para o governo federal. É porque tem pesquisa aí que não favoreceu em nada o presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu dizia até, ou melhor dizendo, né, avaliamos aqui que até o momento foi um recorde de reprovação em relação a Bolsonaro. Kleber, nós temos números importantes da pesquisa aí, Verônica. Dá para a gente visualizar aqui quais são esses números da pesquisa em relação ao presidente. Kleber, fique à vontade aí para você explicar para a gente. Você é o homem dos gráficos e dos números, né? Se ela puder voltar naquele primeiro, eu acho que esses gráficos são bons, professor, de linha, que não são barras, porque eles mostram a linha do tempo. Até porque a gente vive hoje assim, a verdade sendo contestada de maneira muito triste, infame, eu acredito, sabe? Porque fatos são fatos, né? Eles podem mudar, ainda mais quando se fala de política. Não é fake news, é isso que você está querendo dizer, Kleber? É porque as pessoas precisam se vergar a verdade, os fatos. Independente das opiniões que cada um pode ter. Mesmo que o resultado não agrade, fato é fato, é isso? Fato. Tá. Então, assim, eu como lido com pesquisa há muitos anos no meu trabalho de consultor, eu sempre, quando a pessoa está reclamando muito da pesquisa, eu já percebo assim que a pesquisa está certa. Tá. Porque expõe a fragilidade dela, né? E a atitude correta de quem lida com isso, quando a pesquisa está desfavorável, é entender por quê e fazer ações que modifiquem aquele cenário. Essa linha, ela mostra, salvo engano, eu não estou conseguindo enxergar, que está bem embaixo do nosso selo, da notícia de frente, mas ela mostra desde desde janeiro de 2018, 19. Então ela pega assim, todo o governo do presidente Jair Bolsonaro, novembro de 2019, tá? Aquela linha verde, por exemplo, quando ele chega lá, 63%, bem do lado esquerdo da tela, professor, foi o maior aprovação que o Bolsonaro já teve. 2018. 19, né? Ele foi eleito em 18, não é isso? Foi eleito em 18. Foi então eleito em 19. Ali é janeiro de 19. Bolsonaro assume o governo com 63% de aprovação. Aí ela vem caindo, você vê que ela cai depois para 60%, aí vai oscilando, né? Até que hoje ela chega, o bom e ótimo dele é 29%. Só não é o menor índice que 27%, que foi ali em maio de 2020. Quase um ano atrás que ele teve, depois ele reagiu um pouquinho. E ao contrário, a linha vermelha mostra como é que era a desaprovação dele, o ruim e péssimo, quando ele assumiu era apenas 15% dos eleitores consultados e hoje ela chega a 47%. Ela foi 48% também em maio do ano passado. Considerando a margem de erro da pesquisa, ele chega hoje, professor, na mesma situação que ele teve em maio do ano passado. Uma situação ruim e com a linha verde também, ela tem uma outra finalidade, que é mostrar a tendência, né? O movimento continua indicando queda da aprovação e elevação da reprovação. A próxima tela, se ela puder mostrar. Essa próxima? Aquela era a avaliação na escala de ótimo a péssimo, né? Essa é uma pergunta mais objetiva.
de uma maneira geral, você aprova ou reprova, ou desaprova a administração. E você percebe o movimento. Olha, a escala é menor, aí a gente está pegando a linha do tempo de junho do ano passado para cá. Então, a prova dele, que é a linha verde, ela só ultrapassa a linha vermelha ali em janeiro de 2021, que foi 46 de aprova contra 45 de desaprova, ou seja, empate técnico. Mas tanto antes como depois de dezembro, você vê que a reprovação dele está maior e crescendo, né? Lembrando o seguinte, a pesquisa por amostragem, professor, Luciana e nossos queridos telespectadores, ela, como o nome diz, ela é uma amostra da população, no caso brasileira. Essa pesquisa da XP Investimentos é uma pesquisa nacional, né? Mas entrevista, é muito comum a pessoa dizer, eu nunca fui entrevistado. Não foi, porque probabilisticamente é difícil alguém ser. Mas alguém que pensa como você, que tem a sua idade, que tenha o seu gênero, que tenha a sua escolaridade, que tenha a sua renda, foi. Porque a amostragem, ela leva em conta esses fatores, né? Eu dou exemplo em sala de aula com relação à amostragem. Você pega um pacote de biscoito, você não precisa comer o biscoito, o pacote inteiro, para saber se você gosta ou não, né? Perfeito. Você come um, pronto, acabou. Você tem ali uma amostra. A menos que você dê azar, né, de pegar. É um estragado, né? Um estragado. Mas você pode continuar aí. Aí nós temos outras telas, se a Verônica puder colocar para a gente. Então, assim, o primeiro aspecto da pesquisa, essa pesquisa é de sexta-feira, ela foi divulgada na sexta-feira. Essa outra, ela pega, inclusive assim, que eu achei legal, eu separei essa tela para mostrar que a XP não nasce para avaliar o Bolsonaro. Ela já avaliava o Michel Temer. Então tem aquela linha pontilhada ali no começo, que ela marca exatamente o que a avaliação dali para a esquerda, dali para trás, era o Michel Temer, né? E aí as mesmas linhas que a gente já viu. Eu só mostrei essa aí para dizer que a XP já vem há muitos anos fazendo esse tipo de análise. A próxima tela, Verônica, você consegue? Essa é a última tela. A última de avaliação de governo, exato, né? Aí a gente tem, depois a gente pode voltar num outro momento para falar das intenções de voto. Okay. Eu acho assim, a pesquisa quantitativa, como essa aí, você já deve ter ouvido falar, professor, falar assim, a pesquisa é uma fotografia do momento. Ela congela aquele momento. É um cenário. Né? E vê como é que está. Se você fizer ela num outro momento, muda. Essas linhas mostram, entretanto, que a tendência nos últimos meses é de aumento da desaprovação da avaliação do presidente Jair Bolsonaro e a queda da sua aprovação. Isso muito em razão, essa pesquisa fala disso também, da gestão que ele faz exatamente da pandemia. Mas tem fatores que podem inverter essa lógica? Tem. A economia, por exemplo, está começando a mostrar reações. Então, isso, no médio prazo, ou seja, daqui a alguns meses, poderá representar uma recuperação na avaliação dele. Ou não, porque se as coisas do ponto de vista da pandemia derem uma piorada também, hoje esse é o grande tema, gente, do mundo, né? Eu faço uma leitura bastante próxima da sua, né, considerando os fatores pelos quais o presidente da República vem perdendo popularidade. Isso é perceptível, né? Você vê, por exemplo, aquela movimentação das motocicletas no final de semana, aquilo não representa a vontade do Brasil como um todo, né? É um momento. Eu não sei se o Lula, se convidasse da mesma forma as pessoas para irem às ruas, teria a mesma quantidade de pessoas. Não vou levar isso em consideração. A minha análise é com relação a alguns pontos que eu acho que são importantes com relação à questão de popularidade, né? Primeiro, né, a questão dos combustíveis no nosso país. Nós tivemos aí 6 aumentos consecutivos dos combustíveis e nós sabemos que a popularidade do presidente no Brasil, principalmente, está diretamente relacionada à questão da economia. Se a economia vai bem, o presidente vai bem. Se a economia vai mal, o presidente vai mal. E ele não conseguiu administrar até o momento essa questão dessas mudanças de valores de combustível. A população, realmente, a boa parte da população fica muito sentida com relação a essa questão dos combustíveis, esses aumentos consecutivos. Energia, a mesma coisa, né? São coisas que tocam no bolso do trabalhador como um todo. Outro ponto importante com relação à pandemia, claro, vacina. Muita gente está passando muita dificuldade, querendo tomar vacina e nós estamos ainda engatinhando nesse processo de vacina. Então, esses desgastes, eu acho que são muito importantes e que refletem exatamente este momento, este cenário que o Kleber colocou para nós aí. Mas
Isso pode mudar? Claro que pode mudar. Nós teremos, por exemplo, daqui a 2 meses, por exemplo, vacina sendo fabricada no Brasil. Não teremos mais falta de vacina. O auxílio emergencial, por exemplo, dado pelo governo, né, continua dando. Quer dizer, então, se você pegar essa mesma pesquisa em dezembro deste ano, você vai ver que a coisa provavelmente vai mudar de cenário. Agora, gente, vamos continuar falando sobre este assunto, viu, professor Kleber, no próximo bloco, porque temos imagens aí também para mostrar, são imagens relacionadas ao presidente Jair Bolsonaro, paralelamente aí a esse momento recorde de reprovação do governo dele. Mas a gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho, viu? E continuamos aqui esperando por você. São 6 horas e 45 minutos.